Nesse vídeo falaremos sobre cabos de cobre, cabos de par trançado e cabo coaxial. Então, o cabeamento de cobre é o tipo de cabo mais comum usado nas redes hoje, por ele ser mais barato, fácil de instalar, ele é o mais popular e é o que requer menos especialidade técnica ou menos treinamento técnico para trabalhar. Tá? Os cabos de cobre são usados em especial em redes locais, em algumas partes do backbone da rede, mas quando a gente fala de backbone da rede, a gente tem alguns requisitos, que é largura de banda, então precisa de alguns cabos com uma capacidade maior de largura de banda. Os cabos de cobre, eles transportam pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos são os pulsos que carregam os bits da comunicação. Então vamos imaginar que aqui a gente tem um cabo, e esse cabo ele tem um determinado comprimento. Tá? Todos os cabos eles têm um comprimento máximo que é especificado pela I3E e pelas instituições que fazem a especificação, e esse comprimento máximo ele está muito ligado a um efeito chamado atenuação. A atenuação do sinal ocorre quando o pulso elétrico ele vai passar pelo meio físico e ele tem um determinado comprimento de onda. O meio físico ele vai exercer um efeito, uma resistência, e essa resistência ela vai reduzir o tamanho, reduzir a potência do sinal. Com o tempo, essa potência ela é tão reduzida que fica muito difícil de determinar se os bits que estão codificados ali são bits zeros ou os bits uns. Então, por isso a especificação do cabo ela é importante, porque a partir daquele comprimento, talvez o equipamento, a placa de rede, não consiga decodificar os bits, tá? Então, a atenuação é o efeito causado pela resistência do cabo, do cobre, à passagem do pulso elétrico. Além disso, esses cabos, eles são suscetíveis a interferências a interferências eletromagnéticas e a interferências de radiofrequência, além do efeito de crosstalk. A interferência eletromagnética, ela é causada pelos fios de cobre que são próximos ao fio que está passando a informação. Então, como dentro do cabo de par trançado nós temos 4 conjuntos de pares, cada um dos fios vai gerar um campo eletromagnético ao seu redor e esse campo pode interferir na comunicação dos fios adjacentes, dos fios que estão dentro do mesmo conjunto de cabos, né? A interferência de radiofrequência, ela vem do meio físico externo ao cabo, e essa interferência ela pode ser causada por uma série de outros equipamentos. Então, o sinal elétrico ele é suscetível a um conjunto de interferências que eles são interferências eletromagnéticas oriundas de outros fios que transportam pulsos elétricos também, a interferência de radiofrequência, que ela é gerada por outros equipamentos ou outras comunicações, e essas ondas de radiofrequência elas estão no ambiente externos ao cabo, e ele pode atrapalhar a comunicação ou gerar o que a gente chama de ruído na comunicação, e o efeito de crosstalk. Uma vez que esses cabos sofrem esse tipo de efeito, esse tipo de interferência, os cabos eles precisam ter um comprimento máximo, eles precisam de uma especificação, dependendo da aplicação, dependendo de onde você vai utilizar esse cabo, de qual o ambiente em que esse cabo vai ser instalado, você precisa de cabos que tenham proteção contra esse tipo de interferência. Então, a forma de mitigar essa interferência é, primeiro, limitar o comprimento do cabo, principalmente no caso de atenuação. Então, a atenuação você não tem como evitar a atenuação, mas é possível prever um comprimento de cabo que ao final
ao final desse comprimento, nas pontas, seja possível decodificar de forma correta quais foram os bits que foram colocados na outra ponta, tá? Alguns tipos de cabo, eles atenuam o feito de EMI e RMI usando uma blindagem metálica. Então, quando o pulso elétrico passa pelo fio de cobre, ele vai gerar ao redor desse fio um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético ele vai gerar interferência no fio adjacente. Então, aí os pares eles são cruzados, né? Então a gente tem uma trançagem, que é uma torção dos fios um ao redor do outro para tentar reduzir o efeito da interferência eletromagnética. Então a interferência eletromagnética é causada pela passagem do pulso elétrico por um fio, por um fio de cobre. Então, passando pelo fio, o pulso elétrico vai gerar um campo eletromagnético ao redor dele, e esse campo, ao chegar no fio que está do ladinho, ele vai gerar um efeito que a gente chama de ruído, e esse ruído pode mudar o formato da onda, e ao mudar o formato da onda, ele altera os bits que estão ali. O efeito de RFI, que é o efeito, a interferência de radiofrequência, ela vem do ambiente. Então, existem ondas de radiofrequência no ambiente, e essas ondas de radiofrequência elas podem chegar até o cabo. Ao chegar até o cabo, também pode gerar o ruído que vai alterar os bits. Então, para proteger esses cabos desses ruídos, a gente pode usar a blindagem metálica, e sempre que usar blindagem é preciso que se use também o aterramento. O efeito de crosstalk, ele é um efeito que também é conhecido como linha cruzada, em que um pulso elétrico ele está passando por um fio e ele pode chegar no fio adjacente. Ele era bastante reconhecido quando, nas antigas linhas telefônicas, ao estar em uma ligação telefônica, você conseguia ouvir a comunicação de um outro fio, tá? Então, antigamente era comum, não era incomum, a gente percebeu o efeito de linha cruzada. Então, o crosstalk, ele é esse efeito. Então, alguns tipos de cabo, eles podem, para proteger a questão do crosstalk, os cabos, eles são trançados, e aí cada um dos fios, ele tem uma trançagem diferente, e essas diferentes tranças, elas têm como objetivo atenuar esse crosstalk, que é o que ele chama aqui de cruzamento, e também reduzir o efeito da interferência eletromagnética. Na verdade, para tentar mitigar o efeito da interferência eletromagnética, a gente tem a duplicidade das informações passando em fios adjacentes. Mas deixa eu mostrar a próxima imagem aqui. Então, do que eu estou falando? Quando um sinal é colocado em um fio, vamos imaginar que ele é colocado nesse fio aqui, nesse laranja, ele vem com uma determinada potência, vamos imaginar que seja uma potência positiva, e no fio, nesse fiozinho aqui, que é um laranja mais clarinho, eu vou colocar a mesma informação, só que com uma potência negativa. Então, quando eu colocar a mesma informação em cada um dos pares dos fios, mas em um fio a potência positiva e no outro fio a potência negativa, eu tenho como objetivo reduzir o efeito reduzir o campo eletromagnético gerado ao redor desse par de fios de cobre, de forma que o campo gerado por um fio, pela passagem dos pulsos elétricos em um fio, vai anular ou vai reduzir muito o campo eletromagnético gerado no fio que está trançado nele. Então, se você observar esse cabo, esse é um cabo UTP, tá? A gente já vai discutir essa nomenclatura. Ele é composto por 4 pares de cabos,
quatro pares de fios, na verdade. A gente chama de cabo esse conjunto de quatro pares de fios. Então, os pares trançados, os cabos de par trançado, eles são compostos por 8 fios. Cada um dos fios tem uma cor, então essa codificação de cores, ela tem como objetivo ajudar na conectorização, ela é muito importante para a conectorização, tá? E ela serve também para identificar quais são os fios que estão passando dados e quais os tipos de dados que estão passando ali. Então, como que a gente lê essa codificação? Então, esse aqui é o azul, tá? Então, esse fiozinho, esse azul mais escuro, a gente chama de azul, e esse azul mais clarinho a gente chama de branco do azul, tá? Então, aqui a gente tem o azul e o branco do azul. Em alguns cabos, dependendo do fabricante, o branco do azul pode ser totalmente branco, ele pode ser um branco com um filete azul, ou ele pode ser um azul mais claro, como é mostrado nessa imagem, tá? Então aqui a gente tem o azul, o branco do azul, o laranja e o branco do laranja, o verde e o branco do verde, o marrom e o branco do marrom. Esse é um cabo do tipo Unshield, significa o quê? Sem blindagem, tá? E aí, se você observar, cada um dos pares tem um padrão de trançagem diferente. Então, este padrão de trançagem, ele é importante porque com tranças diferentes, eu tento evitar que as informações de um fio passem para o fio do lado, que é o que a gente chama de crosstalk. Nesse cabo do lado, aqui a gente tem um cabo, ele chamou de STP, mas a gente tem vários tipos de cabos blindados. Então, esse é um cabo não blindado e esse é um cabo blindado. Mas a gente tem outras nomenclaturas. Por exemplo, eu tenho os cabos FTP e o FTP T de twisted e P de par, né? O F significa folha. Se você observar esse cabo, aqui a gente tem uma folha metálica e esta folha metálica, ela vai ao redor dos 4 pares de cabo. Esse aqui é um cabo de categoria 5, então a gente tem várias nomenclaturas, tá? Esse é um cabo de categoria 5, a gente chama de CAT 5. E a gente tem o cabo de categoria 6, pelo formato dele, por causa disso aqui, eu posso dizer que esse é um cabo de categoria 6, cabo CAT 6. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse cabo de categoria 6, ele tem uma folha metálica ao redor do par, e esse fio metálico aqui, ele acompanha a folha, porque se vier uma onda de radiofrequência vinda do meio, ou se tiver um campo eletromagnético gerado, por exemplo, por motores, ou por fios elétricos que estão passando próximos a esse cabo, esse campo eletromagnético ou essa interferência, ela vai percorrer a malha, vai percorrer a folha metálica, pode chegar até esse fio, e a ideia é que esse fio ele termine em um conector que também deve ser adequado, ele também precisa ter metal. E aí esse conector, ele precisa estar ligado a algum componente metálico que depois ele seja aterrado. Então, esse efeito é importante, tá? Então, os cabos FTP, eles são, a blindagem dele é dada por uma folha. A gente também tem os cabos STP. Então, o cabo STP, o S significa shielded e o S tá ligado a essa construção de malha. Então, a gente tem alguns cabos que tem uma malha metálica ao redor do par de cabos. Existem também construções em que a folha vai ao redor de cada par de cabo. E eu posso ter a malha metálica ao redor do conjunto de cabos. Eu posso ter também a malha e a folha ao redor dos 4 conjuntos de cabos, com uma construção parecida com essa aqui. Aqui eu tenho uma folha e eu tenho uma malha em cima da folha.
tá? Então são várias as construções e aí os cabos eles vão receber nomenclatura FTP, STP, S barra FTP. Já vi cabos com a nomenclatura SCTP, tá? Então a gente tem várias nomenclaturas de cabo e aí essa nomenclatura está ligado a como é a construção, a blindagem do cabo. Se for U, não tem blindagem nenhuma. Se tiver F, é porque tem uma folha e S é porque tem uma malha ao redor. Esse aqui é um cabo coaxial. O cabo coaxial, a construção dele é essa. Eu tenho um fio de cobre que vai passar, que vai transportar as informações. Ao redor desse fio de cobre, eu tenho uma proteção e essa proteção ela é de um material não condutor elétrico, porque eu preciso isolar esse fio da proteção da blindagem externa, tá? Então, esse cabo é um cabo que é mais resistente a, a, a efeitos de EMI e RMI. Mas aqui eu tenho apenas um fio de cobre, enquanto aqui eu tenho quatro pares de cobre, né? Então, qual é a construção? Eu tenho um fio, eu tenho uma proteção que não é condutora de elétrica, aí eu tenho uma folha para fazer a blindagem e eu tenho uma malha que às vezes ela pode ser mais aberta, um pouco mais fechada. Quanto mais fechada, maior a proteção contra os campos eletromagnéticos e os campos de radiofrequência. E ao redor desse cabo eu tenho uma capa protetora. A cor desta capa protetora, ela não diz muita coisa. Então, no caso dos cabos de par trançado, eles podem ser azuis, tá? Então você pode chamar de cabo azul de rede, mas ele não é necessariamente azul, ele pode ser amarelo. É bastante comum encontrar cabos amarelos, cabos vermelhos, cabos verdes, cabos cinzas, cabos brancos. Hoje em dia, nas casas, principalmente, estão sendo instalados os cabos brancos, né? Então são várias as cores. O nome correto deste cabo é o cabo CAT5E, na verdade. Esse é um cabo CAT5E, tá? Então, o cabeamento OTP é o meio físico de rede mais comum, ele é bastante utilizado em redes locais para conexão de dispositivos finais com dispositivos intermediários. Aqui a gente está falando de computadores, notebooks, TVs, enfim, quaisquer dispositivos finais, interligando por meio de switches, por exemplo, tá? Então, esses cabos, eles são entre os cabos de rede os mais baratos. Eles são terminados com conectores RJ45 e como eles não são blindados, o conector é um conector de plástico. Qual é a composição desse cabo? Ele tem uma capa protetora e essa capa vai proteger os fios contra danos físicos e ela também vai gerar uma certa proteção contra uma proteção um pouco mais simples, mas já é uma proteção contra campos eletromagnéticos e de radiofrequência que vem do meio externo, tá? E vai reduzir o campo eletromagnético que sai gerado pelo par de fios e pode alcançar o ambiente. Os pares, os fios aqui dentro, eles são trançados e o objetivo dessa trança é proteger contra interferências eletromagnéticas de radiofrequência e proteger contra crosstalk. E aí ele tem um isolamento de plástico com código de cores. Então esse isolamento, eu estou falando dessa capinha que vai ao redor do fio. O fio que transporta os dados é esse fiozinho aqui, tá? Então esse fiozinho, na verdade, ele pode ser um único fio de cobre ou um conjunto de pequenos fios de cobre que estão ali dentro. Se for um fio só, é um cabo mais rígido. Se for um conjunto de fios, ele é mais flexível. E aí essa capa protetora, ela vai proteger esse fio ou esse conjunto de fios aqui dentro e vai isolar eletricamente, porque eu tenho um outro um outro fio que está passando ao redor. Se eles encostarem e não tiver essa proteção, a eletricidade que está passando em um fio de cobre vai passar para o próximo fio de cobre. Então, o objetivo desta capa, independente da cor que ela seja, é fazer o isolamento elétrico
de cada um desses fios. E o código de cores serve para questões de conectorização. O cabo STP, ele tem uma outra construção, é muito próxima, mas ela é uma outra construção, e esse cabo, ele tem os fios internos, igual ao cabo anterior, ele tem a capa externa, da mesma forma que a capa que o fio UTP, só que aqui a gente tem isolamentos. Então, o isolamento ele pode ser em cada conjunto de pares ou ao redor dos 4 pares. Então, isso aqui seria a folha, é o FTP que a gente estava falando. Isso aqui seria a malha, o STP. Então, eu posso ter a folha ao redor do conjunto de pares, de cada conjunto de pares, como exemplificado nessa figura, ou eu posso ter a folha ao redor dos 4 pares e eu posso ter a malha. A malha geralmente é ao redor dos 4 pares, eu desconheço uma malha que passe ao redor do conjunto de cada um dos pares. Quanto mais blindagem, mais rígido vai ser o cabo, o conjunto como um todo, e é mais rígido e mais grosso também. Então ele vai ficando difícil de trabalhar. Então a capa externa vai proteger os fios contra danos físicos. O escudo, que é essa malha aqui, ele vai, ou a folha, independente dos dois, vai fornecer uma proteção EMI e RFI. No caso das duas, né, seja o escudo ou a folha, né, a malha, a blindagem trançada, né, e o isolamento de plástico, ele vai isolar eletricamente cada fio. Nesse caso, não basta ter a, 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 a blindagem ao redor, eu também preciso terminar esse cabo com conectores RJ45 blindados, tá? Então, eu preciso tanto dos conectores do cabo certo quanto dos conectores certo, porque senão no final, na pontinha do cabo, a eletricidade vai chegar e ela pode inclusive danificar os equipamentos, ela pode chegar na placa de rede e aí queimar a placa de rede. O cabo coaxial, ele é um cabo revestido, a construção dele é esse fio, então eu tenho um fio um condutor de cobre, que é usado para transmitir os sinais elétricos. Depois eu tenho uma capa protetora, um isolamento plástico flexível. A flexibilidade, ela depende da espessura tanto do fio quanto dessa proteção. E aí eu vou ter uma blindagem ao redor, que ela normalmente é uma capa e uma malha, mas pode ser só uma malha. Em geral tem uma malha, tá? E uma capa protetora, um revestimento externo para evitar danos físicos. Esse cabo, ele o terminador dele são esses conectores, então eu tenho o conector BNC, o conector do tipo N e o conector do tipo F. Esses conectores, eles são comuns em antenas de TV. Então, quando você tem uma TV que se conecta em uma antena parabólica ou em uma antena de TV paga, normalmente o cabo que vem da antena para a sua televisão é um cabo coaxial e ele vai usar um desses terminadores, tá? Então, eles são usados em instalações que usa uma parte da instalação sem fio e a outra parte o cabo coaxial vai ligar a antena ao dispositivo, né? Que é o caso da televisão e algumas antenas de rádio mais antigas, ela também usa esse tipo de cabo de cobre, tá? E instalações da internet a cabo, em que as instalações do cliente, em algumas instalações legadas, a gente tem a presença desse cabo coaxial. E no próximo vídeo nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre os cabos de par trançado. Nesse vídeo nós falamos um pouco sobre as características dos cabos de cobre, falando um pouquinho sobre os cabos de par trançado e os cabos coaxiais.